Hey fam, como é que vocês estão? Mais um vídeo da semana. Eu quero conversar com vocês sobre garantia da vida eterna. Em João 6, Jesus fala-nos sobre ele ser o pão da vida. Ele deu um discurso sobre a necessidade dos discípulos comerem da sua carne e beberem do seu sangue para desta maneira ganharem vida eterna. Só que esta foi uma mensagem que gerou uma polêmica e uma discussão, um escândalo muito grande para eles. Por quê? Porque primeiro, não era permitido que eles bebessem sangue de animais. Mas depois apareceu Jesus e estava a dizer que para eles terem vida eterna tinham que beber do sangue dele, tinham que comer da carne dele. É algo que gerou um grande choque. Por quê? Porque os fariseus, os judeus, já tinham como regra, algo que estava na lei, que não podiam fazer coisa do gênero nem com os animais. Mas estas eram palavras que só poderiam ser compreendidas pelo Espírito, porque as palavras de Jesus são vida e Espírito. E se não tivermos o Espírito, nós não entenderemos os ensinos de Cristo, porque todo ensinamento de Jesus gera vida. Toda vez que Jesus fala a vida, não há morte que permanece quando vida é expressada. Por isso que por todo lugar que Jesus passava, vida era gerada, porque ele era a vida que as pessoas precisavam. Então, no meio disto, quando houve aquele escândalo, aquela discussão e muitos dos seguidores de Jesus decidiram abandonar, ficaram 12, aqueles que ele chamou intencionalmente para formar eles como apóstolos e serem pescadores de homens. Quando ele virou para eles, perguntou: vocês também não vão? Mas nós vemos que um dos discípulos, o mais ousado, disse: Pedro, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso aqui é interessante por quê? Porque não eram que os discípulos tinham entendido ou estavam a entender. Porque eu imagino que diante de mensagens tão novas e tão estranhas, porque nós embelezamos muito os ensinamentos de Jesus e nós criticamos aqueles que não seguiram Jesus até o fim, mas para quem estava naquele tempo, estava naquele contexto, era um choque ouvir uma coisa dessas. Se uma pessoa aparecer hoje, vai ser um escândalo ouvir, nós vamos chamar de nomes, como muitas coisas que nós vemos acontecer e não concordamos. Mas um pescador, antigo pescador, homens ali que não eram muito letrados, estavam a ouvir aquilo, mas eles permaneceram. E aqui está uma lição muito interessante, que é: pode não fazer sentido aquilo que o Senhor está me dizendo agora, mas porque Ele que está a falar é suficiente para eu confiar. Pode não fazer sentido se o Senhor está dando uma orientação, mas se é o Senhor que está a falar, isso é que importa. Pode não fazer sentido uma decisão que Ele está a conduzir e está a deixar claro que tens que tomar, mas se é Ele que está a falar, isso é que importa. É a mesma coisa que quando nós estamos diante de um líder e nós não entendemos muitas das suas decisões, mas nós temos tamanha confiança naquele que está a nos guiar, porque nós sabemos que é para o nosso bem. Então nós percebemos algo aqui, que os discípulos, os 12, conheciam Jesus com uma certa intimidade, onde o entendimento não sustentava o relacionamento que eles mantinham com Cristo. O que sustentava o relacionamento que cada um dos 12 discípulos mantinha com Cristo era a confiança de que Ele é que tinha aquilo que eles precisavam. Pode não fazer sentido agora, mestre, aquilo que tu estás a ensinar. Pode de fato me deixar confuso. Posso de fato não compreender por que esta orientação, Deus. Mas eu confio em ti. E eu sei que tudo aquilo que tu falas é para gerar vida. Não faz sentido, Deus, por que estás a me conduzir nesta situação? Mas eu confio em ti. Eu confio neste trajeto. Eu confio neste processo. O salmista Davi, em Salmo 23, chegou a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E por que eu não temerei? Porque tu estás comigo. O salmista Davi entendeu algo que também Pedro entendeu, que a presença conta mais do que o lugar. Jesus não é sobre para onde nós iremos, é para quem nós iremos, porque é a presença que nos dá sentido de vida e não são lugares. Por isso que nós podemos estar nos melhores lugares, se nós não estivermos com Cristo, não significa nada. Nada.
mas também nós podemos estar nos piores lugares, mais complicados de perceber, a experimentar as dores mais profundas e as experiências mais amargas, a encararmos as situações mais desagradáveis. Mas porque Cristo está conosco, eu tenho segurança que eu vou ficar bem. A segurança da nossa vida é a presença que nos sustenta. Por isso que a coisa que nós mais perseveramos acima de tudo é a presença de Deus. Porque a presença de Deus é o que garante para nós que alcançaremos vida. Não adianta nós alcançarmos coisas e perdermos a presença. Mas mesmo que nós não alcancemos coisas e tenhamos a presença, é suficiente. E a promessa de Deus é sempre de vida eterna, mesmo que antes seja antecedida por tamanha dor, seja antecedida até por morte. Mas para nós experimentarmos vida, a palavra e a presença nos dá esta segurança. E Pedro entendeu isso e falou. Por isso que no versículo 69 ele diz: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então nós vemos que Pedro não voltou para o que Jesus disse. Pedro voltou para quem Jesus é. A garantia de Pedro não eram as coisas que Jesus ensinava, mas era quem Jesus era. O elogio de Pedro não foi de saber o que Jesus estava a ensinar, mas era de saber quem Jesus era. Por isso que se nós tivermos uma vida que não mergulhamos em quem Deus é, nós vamos fracassar com o passar do tempo. A nossa estabilidade, o nosso fundamento, o nosso sustento é a presença e é quem Deus é. E é por isso que identidade só é revelada quando conhecemos e quando experimentamos a presença. Nós entendemos por que nós nascemos quando nós experimentamos a presença que nos sustenta. A presença é que gera vida e não lugares. Por isso que tu vês pessoas que não têm presença vão de lugares a lugares para tentar encontrar algo que só a presença pode preencher. Por isso que o deprimido, ele precisa estar isolado. Por quê? Porque está a revelar a falta de presença. Por isso que a maneira de curar um ansioso ou deprimido é estando presente com ela, mesmo não dizendo nada. A presença de Jesus conosco, mesmo que em silêncio, tem mais impacto na nossa vida do que a ausência dele no meio de tanto barulho. Então não busque lugares, não busque experiências mais do que a presença. Porque a presença é que nos oferece garantia de vida eterna. E Cristo é esta vida. Deus abençoe. Que esta palavra tenha transformado, que venha transformar. Eu espero que cresçamos. Let's grow.